Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Mostra Nacional de Ciência, que este ano acontece pela primeira vez na sua versão online. Tivemos uma manhã intensa com vários painéis e hoje à tarde estou acompanhada pelos nossos colegas alumni. Considerada uma das maiores a nível europeu, a Mostra Nacional de Ciência revela os projetos de jovens cientistas, orientados por professores coordenadores, que participaram no concurso para jovens cientistas investigadores. É também a partir daqui, desta mostra e deste concurso, que a própria Fundação da Juventude vai selecionar os projetos que vão representar Portugal em competições europeias e internacionais de ciência. Eu própria já representei o nosso país também lá fora em competições internacionais de ciência e estou acompanhada por outros colegas que também já participaram nesta mostra e é um orgulho estar aqui com estes meus parceiros de painel que eu vou passar a introduzir. Temos em casa connosco o David Sobral, temos aqui connosco em estúdio o Gustavo Carvalho, o Ivo Gonçalves, temos também em casa o João Araújo, temos aqui connosco também a Maria João Marcelino, a Raquel Moreira e, por último, em casa também, o Mauro Franqueira. Então, começando agora a nossa conversa, eu vou começar por falar com o David Sobral, que nos está a acompanhar a partir de casa. Olá, David, boa tarde. Vou começar por ti. Tudo bem? Eu queria-te pedir então que recuasses até ao ano em que participaste na Mostra Nacional de Ciência e queria que me contasses um bocadinho como é que esta participação na mostra e no concurso mudou a tua vida e se sempre tinhas esta ideia de seguir a astrofísica ou se foi, por exemplo, esta participação na mostra que fez com que tu te apaixonasses mais por esta área. Sim, antes de mais, boa tarde a toda a gente e a quem nos ouve, vê. Acho que foi sem dúvida fulcral para depois escolher a área e continuar em astrofísica, recuando, leva-nos ao ano 2003. 2004 foi quando foi depois a cerimónia de prémios, porque não havia mostra, e depois fui representar Portugal à final europeia, a Dublin. E nessa altura, sobretudo quando concorri, um bocadinho antes, estava convencidíssimo que ia seguir literatura e línguas modernas, inglês e português, era muito, muito específico. Acabou por ser a minha segunda opção, mas não a primeira. E participar no concurso fez mesmo com que me apercebesse que o que eu gostava era de fazer de investigação. E acho que todos nós, os que estão aí sentados contigo, o Mauro, o João Araújo, de certeza que sentiram a mesma coisa, não é? Que eu acho que uma coisa é estarmos sentados numa sala de aula e estarmos passivamente a recolher conhecimento, não é? E outra coisa é quando pomos as mãos na massa ou as mãos nas equações, sem discriminar, e percebemos que fazer investigação é muito mais do que só passivamente receber o conhecimento. E acho que isso para mim foi espetacular. Então, podes dizer que foi esta experiência que tiveste aqui no concurso organizado pela Fundação da Juventude que te fez repensar, digamos assim, o teu futuro e te fez escolher a tua segunda opção em vez da literatura. Sim, foi juntamente com outras coisas que ajudaram. Na altura também o concurso Astrocosmos nas escolas do Observatório Astronómico de Lisboa. E também, curiosamente, um livro, na parte da literatura, do João Maguejo, O Mais Rápido que a Luz, que também me cativou imenso para esta área que não é tão falada da ciência em si, não é? De questionar e às vezes até questionar, por exemplo, Einstein e grandes pilares da ciência que me fascinou bastante e que fez que depois continuasse. Muito bem. Vou passar agora ao Gustavo Carvalho, que está aqui connosco em estúdio. Então, Gustavo, tudo começou na Escola Secundária da Azambuja, com um projeto sobre bananas. Depois do segundo lugar aqui na mostra e na competição para jovens cientistas e investigadores, seguiste para a Intelisef, que é a maior competição internacional pré-universitária do mundo. Em 4 anos, desde que foste à Intelisef, o que é que mudou na tua vida? O que fazes agora? Então, eu se calhar sou o exemplo inverso do David, que neste caso eu participei na altura com 2 colegas minhas, tínhamos um projeto exatamente como disseste,
sobre bananas, mais especificamente as cascas de bananas, em que criávamos uma espécie de filtro que iria remover certos tipos de poluentes de vários efluentes, de águas contaminadas com corantes ou metais pesados, e revelou-se ser um processo, neste caso, bastante eficiente, e isso levou-nos a que, como disseste, fomos representar Portugal à Intellisev, neste caso a Los Angeles, e eu poderia, se calhar, ter seguido assim a partir daí, talvez a área da Química, que era onde estava mais inserido o meu projeto. O que eu fiz foi entrar em Engenharia Informática, e depressa percebi que não era todo para mim, e que se calhar estava melhor na área da comunicação, que a Mostra Nacional de Ciência também nos dá essa ferramenta, que somos avaliados nas nossas apresentações e mesmo no relatório que concebemos sobre o nosso projeto, e a partir daí percebi que era também um gosto, obviamente, que já tinha pela comunicação, e decidi tirar jornalismo. Portanto, estou aqui um bocado, se calhar, off de todas estas pessoas que estão aqui, grandes investigadores, mas ainda assim acho que a mostra teve um papel importante, talvez na parte da criação de um projeto, porque criar um projeto, seja em ciência ou em jornalismo ou o que seja, é algo que nos dá muita autonomia, também o espírito de trabalho em equipa, obviamente, e a própria preocupação que eu lembro-me no meu 12º ano, quando fiz o projeto, eu muitas vezes chegava mais tarde a casa, por ficar depois das aulas a trabalhar no projeto com as minhas colegas, e lembro-me a minha própria família dizer: para que é que estás a fazer isso, não é? E depois revelou-se... Valeu a pena. Exato, valeu a pena, e eu acho que essa ideia de nós termos um próprio projeto, seja em que área for, durante o nosso secundário é muito importante, porque depois conseguimos aplicar isso às áreas que seguimos no futuro, e neste caso, na parte da comunicação, eu optei por seguir, mas tal como se calhar o David aplica à investigação na astrofísica, eu aplico em entrevistas ou em podcasts, o que seja, e acabei por aprender muito com a minha vinda à Mostra Nacional de Ciência. Pois, como disseste, o facto de desenvolveres um projeto durante o secundário, não só a parte do desenvolvimento do projeto, mas depois como é que eu vou apresentar este projeto aos meus colegas e aos jurados, Claro. Também, nesse aspecto, tiveste de desenvolver as tuas capacidades de comunicação. Sim, sem dúvida. Eu já, no meu secundário, já era aquela pessoa que gostava muito das apresentações. E tentava sempre fazer alguma coisa diferente, meio criativa. Então, a parte interessante na mostra foi comunicar ciência de uma forma a explicar primeiro não só especialistas na área, mas muitas vezes em mostras, algumas no estrangeiro, por exemplo, lembro-me numa em Espanha, tínhamos que meio que apresentar o projeto ali num espanhol, às vezes em inglês, porque as pessoas não percebiam bem, que nem estávamos bem preparados para isso, mas desenrascávamos, não é? E depois comunicar também com pessoas que não sabem nada sobre aquilo que estás a fazer. E tens que conseguir comunicar com dois grupos vou chamar grupos de pessoas, mas que têm conhecimentos completamente diferentes, e tens que conseguir comunicar para esses dois grupos num espaço, se calhar, de 10 minutos. Antes estás a comunicar para o público, a seguir estás a falar com um especialista na área que sabe mais do que tu sobre o teu próprio projeto, se calhar, e tens que conciliar isso. Exato, conseguir adaptar a forma como comunicamos ao público com quem estamos a falar. Isso é muito importante em qualquer tipo de comunicação ou apresentação que fazemos. Pronto, e se calhar até foi esta parte da comunicação da ciência que te fez no futuro mudar de ideias e mudares a carreira que pensavas seguir. Eu não tenho bem, não consigo dar só uma razão. Acho que a maior razão foi mesmo perceber que não estava contente no curso que estava a tirar em Engenharia Informática. E pronto, e acabou por ser esse fator e vários outros, também obviamente que já gostava da área da comunicação, como já disse, que me fez querer mudar de área, mas ainda mantendo ou seja, ainda fiz parte
como tu sabes, Sim. da Associação Juvenil de Ciência, da qual a Matilde é presidente neste momento, e empenhei-me noutras funções, mas ainda ligado à ciência. E ainda Dando há sempre pouco... um contributo. Sim, exato. Tento manter-me a par das coisas que faço, e até porque acabei por conhecer pessoas, como o Ivo, que participou em vários anos, mas também no meu ano, que fiquei a conhecer pessoas ligadas à área e vou estando a par destes acontecimentos científicos, digamos assim. Exato. Então, agora aproveitando a deixa do Gustavo, passamos ao Ivo Gonçalves. Olá, boa tarde. Olá. Como o Gustavo já disse, o Ivo participou em várias edições da mostra e da competição. És um repetente, e um repetente que representou várias vezes os jovens portugueses em competições internacionais de ciência. Diz-me, de que forma é que achas que o teu percurso foi influenciado pela Fundação da Juventude e pelas tuas vindas e participação na Mostra Nacional de Ciência, e como é que achas que isso ajudou para o teu crescimento e desenvolvimento como cientista? De facto, é quase até difícil pôr por palavras muitas vezes o quão um percurso como este ajuda a moldar vidas. E a mim, exatamente igual. De facto, fui participando todos os anos que pude. Eu participei logo quando estava no meu 10º ano, era a primeira oportunidade que tinha para participar na Mostra Nacional de Ciência, que na altura até ainda era feita, salvo erro, no Museu da Eletricidade. Exato, acho que aqui pelo em menos Lisboa. quase todos ainda tivemos a oportunidade de ver. Na altura fiz um projeto de engenharia que não saberia, mas acabou por quase determinar eu hoje estar a estudar engenharia mecânica no técnico e estar agora no mestrado. O engraçado é que acabei por depois também descobrir outra paixão fora da engenharia, que depois também foi a astronomia, e que acabei por fazer 3 projetos depois a seguir ligados a essa área. Pronto, e como disseste, depois tive a sorte de poder ser escolhido também para ir segurar a nossa bandeira aos Estados Unidos, felizmente 2 vezes, a Pittsburgh e a Phoenix. E respondendo um bocadinho à tua pergunta, todas as experiências que advêm disso desde, lá está, nós conhecemos aqui todos, acho que já somos amigos já há alguns anos e aqui somos poucos, conhecemos muito mais gente para além disso, né, com estas experiências todas. Fizemos amizades que, para além de contactos úteis para a vida, vão ser mesmo amigos que vão acabar por ficar. As experiências extracurriculares, digamos assim, de poder fazer as viagens, porque uma viagem impacta imenso a nossa vida, e fazer essas viagens que nós fizemos praticamente todos é incrivelmente marcante. E para além disso, todas as competências que nós acabamos por desenvolver à medida que vamos realizando projeto a projeto, são fulcrais depois para a vida não só académica, na universidade, para além de capacidade de organização, de autonomia, o Gustavo estava a falar exatamente nesse ponto, mas também desenvolver coisas que muitas vezes cá nós não estamos habituados. Muitas vezes corrigir algumas timidez, porque nós temos uma altura muito importante na Mostra Nacional de Ciência, que este ano até foi um bocadinho diferente. Eu sei que os participantes este ano falaram com os júris antes da Mostra Nacional de Ciência. Normalmente costumava ser nos dias e havia aquela pressão de termos que... Aquele nervosinho que nós ficávamos super nervosos, porque no fundo todo o nosso trabalho, quase um ano, está a culminar ali e queremos representar bem e não só orgulhamos a nós próprios, mas também ao nosso professor, porque os professores também, como sabemos, são fulcrais em orientar-nos neste caminho. Mas para além disso, lá está, tudo que é competências da organização e mesmo coisas pequenas, como fazer um relatório científico. Exato. Que nos ajuda imenso depois a chegar à universidade e a já estarmos à vontade com fazer um relatório. Sim. E tirarmos logo melhores notas. Enfim, as consequências são imensas, podemos estar aqui imenso tempo a enumerá-las. Até mesmo. Deixa-me só acrescentar. Sim, Gustavo. Estava-me a lembrar, o Ivo estava aqui a falar de conhecer as pessoas e eu acho que, por exemplo, eu a Matilde conheci quando fomos a Los Angeles. Na viagem a propósito do prémio que tanto a Matilde como o grupo da Matilde como o meu grupo venceu nessa altura, e conhecemos nessa viagem e para além de partilhar essas experiências com, obviamente, outros portugueses que têm projetos, também lá fora, eu estava-me aqui a lembrar de que ao lado
na Intelisef, ao lado, no stand ao lado, vi uma rapariga super feliz por estar ali e que depois ela tinha um projeto, já não me lembro exatamente, mas estava relacionado com assim, umas esferas de água, qualquer coisa, já não sei explicar, mas relacionava-se com isso, para depois mandar para o espaço, para os astronautas conseguirem, etc. E ela ficou tão contente porque ela ganhou um prémio que é patrocinado pela NASA na Intelisef. Há vários tipos de prémios, não é? E ela ganhou esse. Epá, e nós próprios ficámos contentes por ela, que ela mostrou, e essa partilha de experiências acaba por ser muito importante para nós enquanto pessoas crescermos, ou seja, não só, ou seja, mesmo que eu não continue na área de ciências, isso faz uma pessoa crescer pessoalmente. Aquela amizade de stand vizinho. Exatamente, isso existe. Acho que todos nós tivemos isso, não é? Sim, sim. Os stands vizinhos eram sempre os amigos. Exato. Então, Ivo, disseste-me que fizeste 3 projetos mais na área da astrofísica e da astronomia. Sim. Nunca pensaste a certo ponto, visto que foi uma área que te foste apaixonando quando fizeste estes projetos, nunca pensaste seguir essa área em vez da engenharia mecânica? Sim. Na altura de decidir, ao final do 12º ano, quais os cursos que queria pôr na minha lista de prioridades, cheguei a ter depois, mais abaixo nas prioridades, cheguei a ter Física. Acabei por depois entrar em Engenharia Mecânica, mas sim, foi uma decisão um bocado difícil de tomar, desde que tive o primeiro contacto com a astronomia, com os projetos, e comecei a aprender lentamente, não só isso, depois também participar nas Olimpíadas de Astronomia, e consegui na altura até ir às internacionais, às Olimpíadas Internacionais, digamos assim. Claro que olhava para trás, quer dizer, eu tenho 3 anos quase de só pensar em estrelas e não só. O meu primeiro projeto na altura foi também sobre estrelas, sobre espectroscopia de estrelas, que no fundo é analisar a luz que vem das estrelas para descobrir toda uma quantidade de informação que elas possam dar. Depois também fiz fotometria em estrelas variáveis, que no fundo ver como é que elas variam, tirar conclusões e até puxando também um bocadinho esta questão da amizade. Depois o meu último projeto que fiz, para além de... O Mauro também está aqui hoje, eu fiz os 3 projetos de astronomia com ele. Ficou ainda hoje um dos meus melhores amigos até à data. E recorda-me que no último projeto que nós fizemos, tínhamos até conhecido anteriormente o David Sobral, que também está connosco hoje, portanto, puxando aqui as amizades e o que é que depois acaba por fruir a partir daí. Acabámos por fazer depois um último trabalho também na área do que o David Sobral investiga hoje em dia, na área da astronomia extragaláctica, que também foi fantástico. Portanto, sim, olhando para isto tudo, claro que pensei em ir para a astronomia, tive que pensar muito na altura, fiquei dividido, acabei por escolher a engenharia, pronto, assim quase 51% para 49%, mas sim, foi um bocado por aí. Portanto, sim, os projetos tiveram uma influência fantástica na escolha que eu acabava por fazer depois no final. Muito bem. Eu vou passar agora então para o João Araújo, que nos acompanha a partir de casa, de Stanford. Olá, João. Nós fizemos parte do grupo que trouxe pela primeira vez 2 primeiros prémios para Portugal na competição europeia de jovens cientistas. Ainda me lembro perfeitamente, mas como sou eu agora a fazer as perguntas, de que forma é que achas que esta tua participação na mostra e também depois no ELSIS trouxe para a tua vida académica? Antes de mais, olá a todos. Obrigado pela pergunta, Matilde. Uma ótima pergunta. É assim, pronto, agora como disseste, eu vim estudar para Stanford e ultimamente tenho pensado muito como é que eu vim aqui parar. Se tivesses perguntado no final do 12º ano se eu me via daí a 5 anos a estar a fazer doutoramento em Stanford, a resposta que eu teria dado era não, definitivamente que não. Vou fazer doutoramento, sim, isso quase certeza, mas há de ser no técnico. Algo assim do género. Uma história engraçada que eu acho que nunca contei a ninguém foi que toda a minha vida
eu vivia sempre com imensa inveja daquelas notícias daqueles miúdos de 15 anos que iam à Intel ISEF e ganhavam prémios e apareciam nas notícias. E eu pensava, fogo, quem me dera. Mas eu faço lá a mínima ideia. Como é que alguma vez vou fazer um projeto para participar nestas competições? Nessa altura nem sonhava que existia uma Mostra Nacional de Ciências. Não fazia ideia como é que aqueles meus iam lá parar. Pronto, imaginem o meu espanto quando uns anos depois estava eu próprio a participar na Intel ISEF. Pronto, não ganhei nada, não tive direito a notícia de privilégio, mas pude participar e enfim, era o que os meus colegas estavam todos a dizer. Isto são sempre experiências muito enriquecedoras a nível profissional e sem qualquer sombra de dúvida que a participação, tanto na Mostra Nacional de Ciência como no EUCIS, foram, como é que se diz? Isto agora de viver em inglês, uma pessoa esquece as palavras em português e vice-versa. Mas, portanto, foram fundamentais para ajudar a formar este meu percurso, também para me dar mais do que, eu direi, o currículo, a reputação, a confiança. Eu às vezes penso, eu só entrei neste programa, só ganhei esta bolsa porque tenho uma linha no meu currículo a dizer primeiro prémio no EUCIS. Mas se calhar muitas vezes esqueço-me que só me candidatei a o que quer que seja porque acreditava que tinha alguma hipótese de ganhar, e isto aqui faz toda a diferença. Se calhar não é tanto o que nós temos no currículo, mas é a confiança Exato. A confiança de acreditar em nós e de pensar, se calhar eu tenho uma hipótese com isto. E isso acho até mais importante do que os prémios. Foi uma das melhores coisas que a Mostra Nacional de Ciência me deu, foi a confiança em mim próprio, de acreditar que seria capaz de fazer ou de acontecer. Muito bem. Lembro-me agora, como o Gustavo e o Ivo já disse, somos todos, a maior parte de nós, amigos entre nós e vamos conversando de vez em quando. E lembro-me que há pouco tempo o João até mencionou que conheceu uma colega que eu e o João conhecemos num fórum de ciência em Londres, agora em Stanford, que está com ele a fazer o doutoramento. Correto, João? Sim, exato. Portanto, nós fomos ao EUCIS e ganhámos o primeiro prémio para Portugal, foi uma enorme honra. E como se o primeiro prémio já não fosse prémio grande o suficiente, ainda ganhámos 2 semanas no London International Youth Science Forum. Exato. No verão de 2015. E de facto lá conhecemos a Ava, que estava lá com um projeto espetacular. Ela tinha um robô humanoide da altura dela. Estava lá a apresentar o projeto dela. E pronto, conhecemos a Ava, ficámos amigos dela. Mas se calhar depois uma pessoa pensa, ok, encontrei-a aqui em Londres. Nunca mais a vou ver. Exato. Qual não é o meu espanto, quando 5 anos depois dou com ela aqui em Stanford. Foi uma daquelas coincidências inacreditáveis, mas é verdade. Foi uma ótima coincidência, então. Exato. Muito bem. Vou passar agora à Maria João Marcelino. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. O teu projeto Mercúrio na Ria da Aveira, quais os impactos e possíveis soluções? Participaste com as tuas colegas e foram à China todas juntas, correto? Sim. Conseguiram lá arrecadar um primeiro prémio na categoria dos projetos internacionais. Entretanto, o produto do vosso projeto, já pensaram em patenteá-lo? Está em processo? Como é que é? É assim, em termos de patente, não é possível fazer. Nós fomos ver como é que isso era e como é que isso funcionava. Não é possível fazer. Mas em termos de avançar com o projeto, porque nós inicialmente tínhamos a ideia de continuar a aprofundar e, no fundo, o nosso projeto tinha uma aplicação na indústria, mas por causa da pandemia, dessa nossa segunda parte do projeto passava muito por análises clínicas e foi-nos tudo interdito por causa das análises ao Covid e os laboratórios estavam fechados, os que não estavam sobrelotados, e então acabámos por deixar até hoje tudo um bocadinho em stand-by. Nós já recolhemos, eu fiquei curiosa quando o Gustavo estava a falar pois acaba por ficar um bocadinho ligado o tema dos vossos projetos. Sobre a banana, porque o nosso, no fundo, também tinha a ver com biosorventes. Era a utilização dos amendoins nas indústrias para remover o mercúrio, porque nós em Aveiro tínhamos uma questão
da indústria química. E então, em termos de patente, não dava para avançar com essa questão, e em termos de aprofundar, pronto, estamos ainda, gostávamos muito de conseguir, mas enquanto não passar esta fase assim um bocadinho mais complicada, está assim muito parado. Mas sim. Pois, a pandemia veio meter uma pausa ao vosso projeto, mas Tudo, espero que sim, vocês sim. depois consigam continuar. E, entretanto, os organismos responsáveis pela Ria de Aveiro contactaram-vos, mostraram algum interesse no vosso projeto? É assim, os jornais, sim, e os mídias, sim. Até porque o nosso projeto surgiu das notícias que eram feitas pelos mídias acerca dessa poluição que existia e o impacto que tinha na população. Infelizmente, as indústrias não foram tão receptivas. Tão receptivas. Talvez pelo facto de a conotação que lhes dá o facto de elas chegarem à frente, o facto de estar relacionado com o mercúrio, que é um metal tóxico, não ser assim uma conotação muito positiva. Talvez tenha sido por isso. Mas, de facto, nós contactámos algumas empresas, falámos com elas, elas disponibilizaram-nos então para a segunda parte do nosso projeto as águas para nós fazermos estas análises posteriores. No entanto, as águas estão ainda em minha casa, à espera que os laboratórios abram para nós conseguirmos fazer as análises. E por isso está assim tudo muito parado. Mas estava a referir há bocado o facto da pandemia ter posto uma grande pausa na nossa vida. Sim. Mas quando foi em março, antes disto começar, a Susana contactou-nos, a nós e à minha equipa, para irmos representar também Portugal à Rússia. E de facto nós éramos para ir, a intenção era essa, mas lá está, foi cancelada, foi adiada e acabou por ser agora em outubro, em online, e pronto, e foi isso. Então, como é que foi a vossa experiência na China? Conta um bocadinho sobre isso. Eu agora, olhando para trás e vendo que 5 meses depois vai surgir ali um vírus, eu penso, que sorte que nós tivemos isso 5 meses antes, porque realmente aquilo é toda uma cultura. As pessoas que nós conhecemos, que foi como estavam vocês os três a dizer, que aquela amizade stand, apesar de serem pessoas de países, às vezes que nós nunca pensámos que iríamos conhecer pessoas de lá, foi mesmo os júris, entrar em contacto com os júris com diferentes formas de pensar, tentar adaptar o nosso discurso a pessoas que por vezes não entendem muito bem o inglês. É um bocadinho complicado, mas nós conseguimos sempre desenrascar-nos, como o que estava a dizer. E eu acho que, de uma certa maneira, acabou por, tanto para mim como para a Inês e para a Jéssica, acabou por nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades de comunicação, as nossas capacidades de adaptar e de improvisar, porque nós tivemos um problema quando chegámos à China, esquecemos-nos do póster no avião. Há sempre imprevistos. Há sempre imprevistos. E tivemos que improvisar e depois também conhecer todos aqueles projetos diferentes e expandir o nosso conhecimento, e acho que foi sempre, sem dúvida, foi uma experiência... Uma ótima experiência. Sim, espetacular. Exatamente igual, porque acho que o póster nunca chegou. Nunca chegou. Ou pelo menos demorou imenso a chegar, estávamos na bagagem e o póster, onde é que está o póster? Pois. Pois, Foi ali todos uma nós aflição. desafiamos um bocado quando a Maria João mencionou o póster, porque todos sabemos o quão importante o póster é neste tipo de competições. E o que aconteceu foi que nós depois procurámos, nós pensámos, estamos na China, daqui há tudo, nós aqui conseguimos arranjar. Na verdade, não havia única impressora que conseguisse imprimir A0. Nós tivemos que imprimir tudo em folhas A4. E fazer colagem. Fazer colagens e esperar e rezar que o nosso póster fosse aprovado, porque antes de nós começarmos a fazer as entrevistas com os júris, tínhamos que aprovar o póster. E conseguimos, passámos e respirámos fundo e foi assim bom. Foi uma boa experiência. Cheia de coisas inesperadas, Sim. Mas conseguiu-se resolver tudo. Muito bem. Passo agora para o Mauro Franqueira, que está a acompanhar-nos de casa. Olá, Mauro, boa tarde.
Olá, boa tarde. Então, Boa tarde para todos. então, Mauro, tu com o Ivo, que está aqui connosco, levaram o nome de Portugal até Phoenix, no Arizona, e conseguiram trazer o 4º prémio dos prémios da Intellisef. E conta-nos um bocadinho como é que nasceu este projeto. Começou tudo em Braga, na vossa escola. Conta-nos como é que surgiu a ideia para este projeto, a vossa paixão pela astronomia e pela astrofísica. Por isso, a ideia para este projeto surge um bocado de já termos comentado e termos um clube próprio de astronomia na escola e de termos um professor que nos auxiliasse com os equipamentos, o facto de termos um observatório em que pudéssemos usar o telescópio para observar certas estrelas e para depois fazer comparações, porque depois o intuito deste projeto, para além de estudar as estrelas, foi usar não usar espectroscópios, mas sim uma rede de difração, o que iria reduzir muito ao custo de fazer a astronomia, não como profissionais, mas como amadores e ter os resultados próximos aos de profissionais. E foi assim que tudo nasceu. Depois começámos por fazer o projeto, começámos a entrar em contacto com certas pessoas, começou a crescer ainda mais o desejo da astronomia e de estudar os cofins do universo, que depois parte para uma ajuda com o David Sobral para o projeto seguinte, e foi um bocado isso. Fazer astronomia também é um bocado difícil, porque tínhamos de ficar até tarde, por isso no observatório a fazer observações, e era complicado, jovens de 15, 16 anos na altura, chegar a casa e dizer aos pais, olha, tive de ficar até às 4 da manhã no observatório, e às vezes a pergunta era, foi mesmo no observatório? Será que estamos no observatório? E é um bocado por aí. Muito O bem. Gustavo queixava-se que chegava tarde depois de jantar. Exato. E eu e o Mauro, jantar. tínhamos que falar com os nossos pais a chegar a horas tardias, já a dormir, Quase e chegámos a madrugada. casa, estás a chegar a esta hora? Mas estavas mesmo no observatório. Sim. Mãe, estávamos no observatório, sim. Sempre no observatório. Mencionaste aqui o teu professor, o professor coordenador, e a importância que ele teve neste projeto. Como é que ele vos ajudou a desenvolver esta ideia e a desenvolver o próprio projeto? Sim, era como estava a referir o professor João Paulo, o professor como costumamos chamar-lhe, foi fundamental para fazer isto tudo, porque foi ele que nos introduziu à astronomia. Por exemplo, eu e o Ivo, quando chegámos no 10º ano, nós gostávamos muito de estrelas, gostávamos muito de olhar e perceber como é que isso funciona, porque é que somos tão pequenos no universo, mas quem nos deu essas bases e a iniciação na astronomia foi realmente o professor Vieira, e depois, para além de nos dar a base, forneceu o equipamento e o observatório onde fizemos as nossas observações, porque sem o observatório e essas bases e o fundamental acho que não era possível fazer nada. Era impossível, sim. Então podes dizer que o papel do professor coordenador é fundamental no desenvolvimento dos projetos, Sim, independentemente da área. Sim, o papel do professor coordenador se calhar é o papel mais fundamental, porque depois é ele que no início coordena a equipa e faz tudo acontecer, não é? Sem ele não é nada disso possível. E por isso o considero fundamental. Exato. Então, fala-nos um bocadinho da tua experiência que tiveste na Intellisef, a maior feira do mundo para projetos pré-universitários. Como é que foi? As dimensões são completamente diferentes. Sim, a dimensão da Intel é realmente o que o João dizia, e depois percebo o porquê dele dizer que sentia inveja do facto de irmos à Intel, porque ir à Intel é realmente uma experiência, eu diria única, se calhar a experiência mais única que eu tenho na minha vida. O facto de ser entrevistado por pessoas que têm prémios Nobel e fecharem-nos numa sala só por sermos entrevistados com essas pessoas, e depois, à saída da sala, estenderem um tapete vermelho, fazerem corredores com pessoas a aplaudir, como se nós realmente fôssemos os estrelas de Hollywood. Eu, com a maior sinceridade do mundo, nós nem nos sentíamos investigadores. Nós na Intel sentimos estrelas de Hollywood. A dimensão Sim. é tão grande, a forma como nos apresentam aquilo é tão grande, que realmente ficamos com essa sensação. E depois o facto de sair lá com o tal Grand Award pela primeira vez foi uma sensação única, e agora ao falar disso é uma coisa que me enche de orgulho e que gosto mesmo muito. E depois, sim, essa experiência
fundamentou o facto de eu querer estudar no exterior e querer agora, tenho falado muitas vezes com o João, com o David também para me ajudar, porque gostava imenso, estou a tirar agora a licenciatura em Inglaterra e gostava de tirar o mestrado e possivelmente o doutoramento dos Estados Unidos, porque realmente os Estados Unidos conquistam. Gostaste bastante então dos Estados Unidos, estou a ver, Mauro. Gostei imenso, gostei imenso. Muito bem, vamos passar agora então para a Raquel Moreira, que está aqui connosco. Olá Raquel, boa tarde. Olá a todos. Tu estiveste em Dublin com um projeto também inserido na área da física, que tinha como objetivo principal encontrar a correlação entre as forças gravitacionais e eletromagnéticas. Corrige-me se eu estiver errada. Não, foi isso. De onde é que surgiu esta ideia? Então, a tensão de ondas gravitacionais através da colisão de duas estrelas de neutrões foi o que ganhou o Prémio Nobel da Física em 2017. Na altura, eu e o meu colega, que fez esse projeto comigo, o Dinis, sabíamos que queríamos fazer um projeto na área da astrofísica, mas não sabíamos o quê. E, então começámos a perseguir um professor da Universidade da Minha, que nós gostávamos muito de assistir às palestras deles, e ele cansou-se da nossa perseguição e disse: ok, o que é que vocês querem? Pronto, ele aceitou tomar café connosco e depois ele disse: olhem, nesta altura existe uma coisa nova, o Prémio Nobel da Física, e eu e o Dinis começámos a estudar e realmente aquilo pareceu-nos muito interessante. E partiu daí. Havia pouca informação ainda sobre o assunto e foi o que nos motivou. Queríamos estudar uma coisa que ainda não tivesse demasiado explorada, entre aspas. Então queriam explorar algo que ainda estava por explorar, Sim. como é a maior parte do espaço. Exatamente. E este projeto demorou 2 anos a concretizar-se, correto? Correto. Foi preciso muita persistência, muita tentativa e erro até chegar ao sucesso. Que conselhos é que tens a dar aos participantes mais novos sobre a persistência que temos de ter e a resiliência que temos de ter para o desenvolvimento destes projetos? Ok. Quando eu comecei, isto é engraçado, de facto, porque eu comecei a fazer projetos por causa do Ivo e não conhecia o Ivo. É verdade. Nós, numa aula de Físico-Química do 9º ano, uma professora nossa pôs-nos uma notícia à frente a dizer que alunos da Escola Dona Maria tinham descoberto asteroides e eu, fogo, eles estão no secundário, eles descobriram asteroides. E pronto, cheguei ao secundário e falaram-me do clube e eu de certeza que foi lá que isto aconteceu. E pronto, entretanto, eu lembro-me de ver o Ivo e pensar, foi ele. Foi a cara dele que eu vi naquela notícia. Eu vou ser amiga dele. E pronto, e agora sou amiga do Ivo. Mas eu lembro-me que na altura tudo me parecia muito distante. E nesse ano que eu entrei para o clube, foi o ano em que me disseram que eles iam à ESEF. Quando eu me apercebi o que era a ESEF, quando eu me apercebi da dimensão, eu percebi que eu queria chegar lá. O meu objetivo principal ao fazer projetos era participar na ESEF. Lembro-me perfeitamente. Mas no primeiro ano em que eu participei, eu não ganhei nada. Não ganhei absolutamente nada. Um projeto na área da biologia e perdi a vontade. Perdi mesmo a vontade. Só que eu tinha gostado imenso da experiência de participar na mostra, porque eu lembro-me que aquela ansiedade de chegar no primeiro dia, começam a entrevista de júris, vou para casa sem saber o que pensar. Venho no segundo dia, mais entrevistas. Chego a casa ali com aquele nervoso, amanhã vão ser os prémios. E depois, no dia a seguir, não ganhei nada. E eu, fogo. Mas pronto, acabei por... Ficou o bichinho ali. Exato, ficou. Então, voltei a participar no ano seguinte. E no ano a seguir correu melhor, continuei na área da biologia, mas já ganhei uma menção honrosa. E eu fiquei, pronto, começa aqui. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Então, comecei a trabalhar com o Dinis nesse tal projeto e no ano a seguir, ou seja, a minha terceira mostra, ficámos em 4º lugar. E aí foi. Fomos ao ESIS e foi aí que eu comecei a perceber que valia mesmo a pena. E eu e o Dinis fomos ao ESIS e não ganhámos nada. Lembro-me perfeitamente que estávamos a voltar de carro com o professor Vieira do aeroporto para Braga e que ele disse: vocês deviam insistir neste projeto, vocês não deviam desistir deste projeto, porque apesar de não terem ganhado nada, há aqui potencial. E então eu e o Dinis, mais um ano, 4ª mostra, e ficámos em primeiro lugar. Ou seja, foi do nada para uma menção honrosa, para um 4º lugar, para um primeiro lugar. Portanto, o conselho que eu dou é mesmo, por mais que pareça distante, insistir, procurar recursos novos, procurar pessoas novas, até se sentirem integrados numa equipa de uma maneira que vocês sabem que vão sempre ganhar alguma coisa, seja aquilo que for, seja a experiência pessoal, seja as competências que nós desenvolvemos, ou seja um prémio. E acho que é esse o conselho que eu deixo.
Muito bem. Muito Já tivemos a falar aqui sobre uma feira nos Estados Unidos, sobre uma feira na China. Tu também participaste no ELSIS, como estavas a mencionar, em Dublin. Sabemos que todas estas feiras têm um formato muito diferente e uma forma de apresentação dos próprios projetos muito distinta. Como é que foi apresentar a feira junto de outros jovens europeus que tinham também esta paixão pela ciência? Foi incrível. Eu acho que nunca tinha experienciado nada do género. Primeiro, eu nunca tinha viajado. Começa por aí. Tinha viajado, mas não desta forma. Eu lembro-me que quando chegámos a Dublin, eu e a Dini estávamos a olhar um para o outro. O que é que nós estamos aqui a fazer? É verdade, porque sentíamos-nos mesmo deslocados. E depois começámos a falar com pessoas que tinham feito outros projetos, desde o Canadá à China, fosse onde fosse, e víamos a dimensão, os sítios onde eles já tinham chegado, e nós aí começámos a sentir mesmo a realidade das coisas. Então todo o processo, desde sermos avaliados por pessoas que tinham trabalhado de perto com aquilo que tinha levado até o Prémio Nobel da Física, que nos tinha inspirado, foi mesmo uma experiência fora deste mundo. E relativamente às pessoas que conhecemos, é engraçado, porque pronto, as nossas vizinhas eram da Geórgia. Sharina, Dea e Marina, pronto. E eu e Diniz, entretanto, fomos ao ESTF, na Suíça, e chegámos lá e elas estavam lá. E nós pensámos mesmo que nunca mais as íamos ver na vida. E lá estavam elas. Depois, entretanto, no ano passado, fomos convidados como alunos alumni para voltar ao ELSIS, à Bulgária. Chegámos lá e lá estavam elas novamente. Então, este é um círculo em que, a partir do momento em que nós entramos, acho que ficámos lá. Isso é uma coisa muito boa. E mais uma prova que o mundo é pequeníssimo, não é? Exatamente. Exato. Muito bem. Eu agora queria fazer mais uma pergunta ao João, que está agora connosco em casa. Eu lembro-me perfeitamente, ainda como se fosse ontem, nós irmos em 2014 ao ELSIS, na Polónia. Queres-nos descrever um bocadinho a tua experiência por lá? Como é que foi, desde o primeiro dia até ao dia em que foram anunciados os prémios? Como é que foi esta experiência? Olha, estava-me agora a lembrar que experiência que eu podia contar. Então, tu lembras-te, logo no primeiro dia, quando fomos jantar àquele castelo, disseram, Sim. senhores e senhores, tapem os ouvidos porque vamos agora disparar um canhão. Sim, perfeitamente. Não sei se lembras, eu disse, epá, não vou tapar os ouvidos, eu quero sentir isto. Devo ter uma experiência que me impactou bastante. Mas, pronto, então, como descrever o ELSIS? Quer dizer, eu, quando fui à mostra, eu já estava convencido que não ia ganhar nada, pá. Não propriamente por não gostar do meu projeto, mas porque eu via que os outros projetos que lá estavam eram verdadeiramente impressionantes. Quer dizer, havia o teu projeto, o teu e da Mariana, os Smart e Schneelis, não era? Os brasileiros. Mas também os outros projetos, os projetos da Epta Oliva sempre me impressionaram imenso. E pronto. E no final da mostra, quando nos disseram que íamos ao ELSIS, o professor João Vera veio ter comigo e com o meu pai e disse assim, pá, olhem, é assim, vocês agora vão para o campeonato mundial, isto é os projetos do mais alto nível. Já não lembro qual é que foi a expressão que ele usou, mas acho que falou de uma competição de Fórmula 1 qualquer. E, portanto, Capaz. quando fui para o ELSIS eu sabia muitíssimo bem ao que é. Mas, e pronto, os projetos que lá estavam eram de facto verdadeiramente impressionantes, quer dizer, pá, estava lá o vosso projeto, os Smart Snails, pronto, está tudo dito, não é? Mas portanto, foi incrível conhecer os outros participantes, os colegas de stand, como vocês diziam, mas também conhecer os júris. Eu acho que conhecer os júris foi das melhores experiências também do ELSIS, porque não sei, quando uma pessoa pensa em júri, pensa, epá, é aquele tipo que está aqui para tentar destruir o meu projeto de todas as formas e mais algumas, para me tentar arrasar, humilhar. Acho que todos sabemos do que é que eu estou a falar. No ELSIS não, no ELSIS eram pessoas extremamente simpáticas. Olá, estás bom? O que é que estás a achar da Polónia? Estás a gostar disto? O que é que queres fazer depois, quando fores para a universidade? Então, fala-me lá do teu projeto. Isso é muito interessante.
Pronto, vá, depois outra coisa que também achei engraçadíssima foi na festa final. No estádio. Irei. O quê? No estádio. Eu lembro-me que foi no Estádio Nacional da Polónia, não foi? Exato. E lembras-te dos júris a dançar connosco? Lembro-me perfeitamente. Pronto, está tudo explicado. Olha, A partir foi do muito momento bem. em que se vêem os júris a dançar connosco, fica percebido como são os porreiraços dos júris do OSCE. E pronto, depois, quer dizer, também todo o resto do programa, quer dizer, o EOCIS, mais do que uma feira de ciência, é uma experiência de enriquecimento pessoal, estar a conhecer os outros participantes, os outros júris, também conhecer a Polónia, que foi outra... Polónia não, mas Varsóvia. Pronto, não sei como terão sido as outras edições do EOCIS, mas imagino que sejam parecidas. E alguma vez pensaste em ganhar o primeiro lugar quando estavas lá no EOCIS? Nunca na vida, jamais. Aliás, lembro-me como estava, acho que eu gostava de dizer, não sei, quando vocês ganharam o primeiro prémio, vocês foram chamadas primeiro que eu, foi uma alegria imensa. Foi a festa. A festa completa, pá, quer dizer, é impossível ser melhor do que isto. E foi. E pronto, estava ressacada a alegria e começam lá os apresentadores com aquele discurso. Nós pedimos desculpa, mas isto não é um bocado difícil de pronunciar, nós não sabemos se é uma ou duas pessoas. Pois foi. Então, quem me conhece sabe que o meu nome completo tem 6 nomes, ou lá o que é. Já me tinham dito várias vezes lá, o teu nome foi o mais complicado para a organização. Portanto, quer dizer, eu nessa altura pensei, pai, vocês querem ver que... E depois, ladies and gentlemen, João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo. Oh, it's one guy, cool. Imagina a alegria da Susana nessa altura. Quer dizer, um primeiro prémio já era motivo de grande festa. Agora, 2 primeiros prémios. Gostava de saber se mais outro país alguma vez na história do EOCIS conseguiu isto. É verdade, foi uma alegria imensa. Ainda me lembro da Susana Chaves a disparar do lugar com a bandeira de Portugal quando foram anunciados os prémios. Eu também tinha a mesma sensação que tu, estando no meio de projetos todos tão inovadores e de ideias tão brilhantes como foram os projetos que eu vi no EOCIS. Como é que iríamos ser escolhidos para ser o primeiro prémio desta competição? Realmente foi uma experiência surreal. E depois de teres ganho o primeiro prémio, também ganhaste a participação, como já mencionaste, no London International Youth Science Forum, que foram 15 dias também bastante intensos. Também queres falar um bocadinho sobre a tua experiência neste fórum? Sim, pode ser. Calma, eu hesitei aqui um bocadinho, pá, porque eu sinto-me mal. Como tu és a moderadora, tu não podes falar destas experiências. Se tu também tiveste esta experiência, eu tenho a ter as coisas muito mais interessantes do que eu para dizer. Mas hoje sou eu quem faz as perguntas, por isso... Pois, exato. Mas então, o London International Science Forum foram 2 semanas no Imperial College, em Londres. Pronto, para mim foi quase como realizar um sonho, porque... Eu, durante o secundário, tinha pensado muitas vezes se não queria estudar, fazer a licenciatura para o Imperial College. Tinha ouvido falar muito, o Imperial College em Londres, é das melhores universidades de engenharia da Europa. E então poder estar lá durante 2 semanas com... Eu já não me lembro quantos é que eram 300? Era mais ou menos por volta disso, sim. Sim. Também brilhantes, também eles muito selecionados, vindos do mundo todo. Eu lembro que no primeiro jantar conheci logo o grupo dos australianos, com quem me dei muito depois ao longo dessa semana. Era um grupo porreiríssimo. Tinham a tradição de todos os anos nessa semana vestirem-se de cangurus e irem dançar lá num serão de intercâmbio cultural. Mas pronto, portanto, por um lado conhecer essas pessoas espetaculares de todo o mundo e também a Ava, com quem agora voltei a cortar caminhos. Mas também poder conhecer outras realidades que não só a realidade portuguesa. De facto, eu acabei por fazer tanto o mestrado como a licenciatura, tudo em Portugal. Não fiz Erasmus, não fiz nada disso, tive as minhas razões, não recomendo de todo que façam isso. Ivo, colega, vai fazer Erasmus, assim que a pandemia permitir, é tudo o que eu tinha a dizer-te.
Isto já está um bocado tarde, mas sim, ainda se calhar não vou pensar nisso. Mas escolheste bem. Assim acabámos por ser colegas e tivemos a mesma alma mater e tudo, portanto, o mesmo curso e tudo. Sim, mas pronto, esta experiência internacional em Londres também ajudou-me a mim também em parte a tomar esta decisão de não fazer Erasmus durante o curso. Pensei, quer dizer, eu se não fizer Erasmus não fico completamente prejudicado, porque, quer dizer, eu conheço malta da Austrália, Trinidade e Tobago, dos Estados Unidos, todos os países e mais alguns, de Israel, não me lembro também agora esqueci-me do nome dela, mas tu sabes quem é? Da Noah. Sei, da Noah, ainda falo com ela hoje. Da Noah, exato. Portanto, por um lado, essa experiência internacional de conhecer outras pessoas, mas também a experiência de assistir a palestras por cientistas absolutamente brilhantes. Uma palestra da qual me lembro muito bem foi uma que era sobre uns compostos de brómio, se não estou em erro, que eu só me lembro daquilo porque o professor que estava a apresentar aquilo, ele não era um professor, ele era um comunicador verdadeiramente brilhante, melhor que o Neil deGrasse Tyson. E agora o Ivo está a pensar, esse João, da próxima vez que eu vi, vou-lhe apertar o pescoço. Não, pelo amor de Deus. Mas, que chegou lá, estava a falar sobre a investigação dele e o que é que ele mostra? O trailer de um filme de espiões em que ele e os colegas de laboratório eram os protagonistas. Portanto, muito engraçado. Depois também o Dr. Cyril Eisenberg com a sua palestra sobre bolhas de sabão. As bolhinhas de sabão, sim. Fui voluntária. Ainda me lembro dele fazer uma bolha gigante de sabão à minha volta. Não sei se te lembras. Sim. Lembro perfeitamente. E pronto, falar em voluntário, também fui voluntário numa dessas palestras para comer... Para comer bichos, exato. Pronto, e lá comer minhocas ou larvas, lá o que é que aquilo era. Nem era mau, havia cereais. Estava lá o Álvaro, não sei se... Sim, lembras-te do Álvaro? Sim, o Álvaro Samagai, sim. No final, aproximou-se, virou-se para mim. Eu quero é comer um desses caraveiros que ali tem. Era preciso coragem. E comeu. Havia lá uns grandes, sim. Comeu, sim senhor. Pronto, foi isso. E depois também conhecer o Reino Unido. Fomos a Stonehenge, fomos ao teatro. Deu para conhecer a cidade também. Exato. Estando aqui um bocadinho dentro do assunto das feiras internacionais, não falando tanto da parte de apresentar os projetos, mas mais, por exemplo, do programa social. As pessoas que estiveram no Intelisef, o Gustavo, o Ivo, a Raquel também. A pandemia não deixou. Não deixou, infelizmente, mas o Mauro também que está connosco em casa, querem falar um bocadinho também dessa parte complementar destas competições internacionais? Como disse ao João, não é? O que é que podemos contar? Mas também é engraçado. Não, ainda hoje eu e o Mauro, por exemplo, na altura, a primeira viagem que fizemos foi eu e o Mauro, o nosso colega também da altura, o Daniel, e o João, que foi uma viagem fantástica, mesmo fora do... Claro que nós temos as nossas responsabilidades, assim, né? Temos que estar no topo da nossa forma o mais possível quando foi a altura das avaliações e estar presente nos compromissos da feira. Mas acho que ainda hoje refletindo, estou ali a ver o Mauro até sorrir, acho que ainda hoje refletindo para trás, acho que as experiências que ficam mesmo e que nós nos rimos à gargalhada sempre depois falamos é sempre depois fora, no contexto social. Lembro perfeitamente da viagem que eu e o Mauro e o João e o Daniel e todos nós acabámos por fazer ao Grand Canyon quando estávamos lá no Arizona. É uma experiência que nunca se esquece. E podíamos estar aqui horas a falar daquele jantar espetacular que tivemos com não sei quantas pessoas, ou da viagem fixe que fizemos e que nunca mais nos esquece. Nesse aspecto acho que é fantástico. Acho que o Mauro também concorda comigo. Sim, concordo. Acho que há muitas histórias por contar. Algumas delas têm que ficar in-out, como se costuma dizer. Mas de resto, sim, foi uma experiência muito boa e, sobretudo, porque foi partilhada com pessoas espetaculares, como o João e como o Ivo. Acho que a experiência, se calhar, se fosse com outras pessoas, não tinha sido igual.
E não tinha sido igual, exatamente, nem tinha tido aquele gosto de boca como teve a viagem ao Grand Canyon. Foi a minha primeira viagem de avião. Foi uma viagem que eu posso dizer que dormi a viagem toda, porque começámos a sentir turbulência, as luzes do avião começaram a ir um bocado abaixo, e eu só me lembro de realmente apagar. Eu disse ao meu sistema, puto, dorme, e siga. E sim, não comi nada, sei que eles serviam refeições e tudo, e... O Mauro ainda por cima não estava ao meu lado, estava mais atrás, e eu olhava para ele, Mauro, estás bem? Tipo, o que é que se passa? E ele só assim, estou... Não havia. Porque depois começou toda a gente aos berros e tudo, e foi mesmo uma experiência que me marcou. Foi a primeira viagem de avião, acontecer isso e pronto, e outras experiências que depois tivemos a voltar do Grand Canyon com o carro a uma altura que para na autoestrada e ficámos no meio da autoestrada. E outras experiências que pronto, não se pode contar. Muito bem. Como todos sabemos, estes concursos e a própria mostra, também quando era realizada presencialmente e agora também, podem interagir todos uns com os outros, se bem que de forma virtual, na nossa zona de lounge. Sabemos que não é só esta parte da apresentação do projeto, mas também as interações que nós temos com os outros participantes, com os jurados, o programa social, estas experiências que algumas podemos, outras não podemos contar, é tudo isso que torna esta experiência espetacular e que depois também nos constrói enquanto pessoas e enquanto cientistas, ou não. Estamos agora a terminar mesmo, espero que ter sido uma inspiração para os jovens que se juntam a nós, todos estes testemunhos dos jovens alumni. Portugal neste momento tem um vasto leque de cientistas, cidadãos do mundo que fazem investigação nas mais diversas áreas da ciência. Eu convido-vos a visitarem a mostra e a conhecerem mais de perto alguns dos projetos que estão a participar. Como eu mencionei mesmo já há bocadinho, entrem na nossa zona de lounge, interajam para tentar compensar de certa forma esta interação que seria feita de forma presencial na mostra. Queria também convidar-vos a passar pelo centro de exposição, onde vamos ter os stands também da Fundação da Juventude e do município do Porto, onde vocês podem ganhar alguns prémios, por isso passem lá. E também vos queria convidar para amanhã voltarem, para nos acompanharem a partir das 14, para conseguirem conhecer com mais detalhe os projetos que venceram o 28º Concurso Nacional para Cientistas. No total, apresentaram neste concurso para jovens cientistas e investigadores 129 jovens, coordenados por 40 professores. E a verdade é que a vida de todos estes jovens a partir da manhã vai ser diferente para alguns. Possivelmente vão ter algumas experiências parecidas com as nossas, se a situação melhorar, e mesmo que não seja presencialmente, todas estas experiências de feiras internacionais, mesmo por via virtual, são sempre muito enriquecedoras. Por isso, marcamos encontro para amanhã e espero por vocês para ficarmos à conversa no lounge. Até amanhã. Unraveling, so it's very unfair for me to act like I've got you figured out.